Olá pessoal que está chegando aqui na nossa live da Rádio Cidade em Dia, começando mais uma semana, na última semana, inclusive, das eleições, nessa reta final, e a gente aproveitando ainda para bater papo com os candidatos a deputado. Temos até quinta-feira para poder conversar com os candidatos aqui pelas nossas lives da Rádio Cidade em Dia. Nosso convidado de hoje já está aqui com a gente, é o Eduardo Bastos, candidato a deputado estadual pelo PTB. Eduardo, bom dia, tudo bem? Rafael, bom dia. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para conversarmos sobre os temas. Bom, Eduardo, eu peço primeiro, claro, que você possa te apresentar aqui para quem está chegando, né? O Guilherme está aqui, a Daniela, o Fernando, o Stefan, o pessoal que está chegando aqui na nossa live. Que você possa se apresentar, dizer quem é o Eduardo, como é que ele chega aqui nesse momento e nessa condição de candidato a deputado estadual. Muito obrigado. Eu sou pai, sou advogado, sou geógrafo. Já tive a oportunidade de ser secretário de Meio Ambiente, secretário de Agricultura, secretário municipal de Planejamento, né? Durante 20 anos, eu desenvolvi um trabalho com relação, de maneira mais específica, com relação à fosfateira de Nitápolis, que é aquela mineração na região de Nitápolis. Isso me abriu muitas portas no sul do estado, né? Muitos contatos no sul do estado. E durante esse período de pandemia, eu notei uma fragilidade dos nossos legisladores com relação a uma defesa mais intransigente com esses aspectos. E sempre fui convidado a participar de eleições, nunca tive esse interesse, mas nesse ano, em razão desses fatos, eu me apresento como candidato a deputado estadual. Bom, Eduardo, você fala aí num tema que parece resolvido, não sei se está resolvido, que é essa questão existia, né, há alguns anos, acho que final da primeira década desse século aqui, lá em 2009, a intenção de instalar uma fosfateira em Anitápolis, né? Esse assunto acabou? Esse assunto precisa de atenção? Qual é a situação dessa fosfateira, desse projeto? Excelente pergunta, Rafael. As pessoas acham que o processo acabou. O processo não acabou, né? O processo teve início, o processo judicial teve início em 2009, quando nós entramos com ação judicial. Em 2009, nós obtivemos uma liminar para suspender o licenciamento. Em 2015, a juíza extinguiu o processo porque as empresas, segundo a juíza, desistiram do processo administrativo. Porém, essas empresas continuam a prospectar minerais, né, e pesquisas em Anitápolis. O processo, na atualidade, está no STJ e os ministros, né, o ministro e o relator, determinou que esse processo descesse novamente à primeira instância para reiniciar o julgamento. De maneira muito objetiva, né, quero colocar aqui que eu não sou contra a atividade de mineração, de maneira nenhuma. É o debate que é necessário ser feito. E com essa guerra, Rússia e Ucrânia, tendo como um dos vetores a questão dos fertilizantes, reacende o interesse na região de Nitápolis. Para quem não tem essa ligação com o tema, é só nós nos lembrarmos de Mariana e Brumadinho e fazermos essa relação com a Nitápolis, né? Mariana e Brumadinho, nós tivemos acidentes, desastres ambientais, onde foi afetado com o rompimento das barragens quase 1.100 quilômetros de distância, e entre Anitápolis e Tubarão, nós temos aí 110 quilômetros, ou seja, é você ir e voltar 10 vezes o tamanho do impacto, caso houvesse, obviamente, um rompimento, poderia afetar essas regiões todas, ou seja, toda a região do Complexo Lagunar e do Rio Braço Norte. Rio Este, Braço Norte, que nasce em Anitápolis e que alimenta o município de igual nome com relação à captação de água. Então, quer dizer que essa fosfateira, se ela, do jeito que ela estava sendo proposta, ela poderia gerar aquelas barragens com, com, com resíduos de lama, enfim, naquela proporção de Brumadinho, por exemplo? Um pouco pior, porque Brumadinho a gente tinha a mineração em si, né? A Nitápolis, além da mineração em si, com duas grandes barragens de 90 metros de altura, né? Nós teríamos dois grandes lagos de rejeito, um de 60 hectares e um de 90. Além disso, a implantação de uma indústria química para a fabricação de ácido sulfúrico, no meio do coração da Mata Atlântica de Santa Catarina, né? A supressão de 400 hectares
E aí você transformaria o fosfato com enxofre que viria de Imbituba, para o porto de Imbituba, com a fabricação de ácido sulfúrico em Anitápolis, em que eles chamam de superfosfato simples, que é o produto final. Então, se tivéssemos um problema de rompimento, nós poderíamos sim, infelizmente, afetar a região. E quem é de Tubarão, no último agora 5 de maio ou 5 de junho, sabe muito bem o que eu estou falando, que houve uma elevação do nível do rio Tubarão, né, afetando aí diversas famílias, né, e houve uma destruição do município de Anitápolis, literalmente. Anitápolis teve solapor, né, do ponto de vista técnico, houve aí desmoronamento, rompimento de degraus, né, de movimento de massa, de paredes, e essa é uma região ambientalmente sensível e muito instável. A implantação de uma fosfateira naquela região pode, sem dúvida nenhuma, gerar esse tipo de problema para toda a região, do complexo lagunar, inclusive. Bom, Eduardo, você falou aí, né, que não é contra a mineração, mas ela é preciso que ela seja feita de uma maneira viável, de uma maneira segura. Teria algum tipo de condição de explorar esse fosfato em Anitápolis ou outro mineral que seja encontrado aí, de forma que não o impacto ambiental e eventualmente a segurança, inclusive, das cidades aí seja garantida? Eu acho oportuna a sua pergunta, Rafael. Eu estive em Orleans há cerca de um mês, mais ou menos, discutindo mineração de carvão, que é um debate muito acentuado, né? Siderópolis, Orleans. O que acontece? Há 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma técnica de exploração de mineração. E a gente, obviamente, né, se deixou um passivo muito grande, por exemplo, quem é de Siderópolis conhece a história da Marion, né? Deixou-se um passivo muito grande na região, passivo esse não só de solo, mas contaminação de água. Esse é um ponto. E esse passivo, uma vez não tratado, nós, você, eu e quem nos ouve, acaba por pagar isso, né? Em ações civis públicas, vai demandar da empresa, não tem dinheiro, a recuperação recai sobre nós. Com relação a Anitápolis, e eu digo a importância do fertilizante, do fosfato, nós não podemos negar, né? Obviamente depende de estudos técnicos bem executados, o que não foi o caso, né? Tanto é que as empresas responderam e respondem ainda em uma ação criminal por fragilidade e omissão dos estudos ambientais. Você tem uma ideia do tamanho do problema. Agora, quando a gente trabalha com fertilizantes, e aí eu volto também uma das minhas pautas que eu tenho, é justamente um debate não só estadual, mas nacional, com aproveitamento de resíduos da avicultura, da suinocultura, que nada mais é do que um passivo ambiental quando você não é entendido, né? Você despeja isso em algumas granjas, infelizmente, em curso d'água, mas você tem o quê? Um fertilizante na mão, a baixo custo, que poderia gerar e agregar uma renda ao suinocultor, ao avicultor e ao pecuarista. Falta essa política. Ora, se a gente tem uma carência, uma demanda de fertilizantes, eu tenho granjas de suinocultura que produzem tecnicamente, né, a possibilidade de fertilizante todo dia, toda hora e a todo momento. Não é aproveitado. Então, eu estou querendo colocar isso porque quando você alia meio ambiente, ciência e tecnologia com agricultura, você consegue, de alguma maneira, encontrar alguns vetores. Mas, para isso, a gente tem que ter um norte, né? Um norte no executivo, um norte no legislativo que possa congregar esses interesses. E as pessoas têm que entender que meio ambiente não é uma pauta de centro, de direita, de esquerda. Ninguém pode ser o dono dessas pautas, né? É um tema que a sociedade tem que discutir de maneira muito técnica e sem paixões. Porque quando a gente coloca paixão no meio ambiente, nada dá certo. Você fala uma questão aí que é importante, que não é pauta de segmento político e nem de partido político, né? Que muita gente Não. atribui que isso é coisa só que o PV pode cuidar e não é. A gente tem, inclusive, a questão aqui no Estado sobre a transição energética justa que interessa muito aqui para a região carbonífera. Está também no teu radar, Eduardo? Sim, quando eu discuto ciência e tecnologia, e um dos debates que eu tive na mineração, né, aí em Orleans, foi isso. Nós não podemos ser contra tudo. Por exemplo, as pessoas querem ser contra a exploração de carvão. Mas o carvão nosso hoje aqui, para onde ele vai? Especificamente, Jorge Lacerda para gerar energia, concorda? Mas aí, por outro lado, a pessoa não quer instalar uma PCH, aí não quer instalar uma eólica, aí não quer instalar uma hidro. Vai viver de que energia? Então, quando esses debates acontecem, nós, como sociedade, temos que definir. Eu sou contra o carvão. Eu não estou dizendo que eu sou contra, tá? É uma analogia. Sim, Mas, uma analogia. é. Mas eu também sou contra colocar energia eólica. Pô, É. mas vou viver do quê? Aí eu sou contra a PCH. Bom, então, levando em conta essa questão de discussão que você está fazendo com relação à energia, nós temos que encontrar
vocações por região, né? Então, se a região sul tem uma propensão à energia solar, por que não implantar parque solar? Agora, não pode a ANEEL sobretaxar a energia solar, né? É um exemplo. E aí, obviamente, é uma pauta de desdobro com um deputado federal que tem, obviamente, um debate a nível federal para esse tipo de assunto. Então, quando eu coloco isso, é que eu não consigo ver dissociados alguns temas, né? Que são os temas que eu tenho, talvez, pela experiência de 20 anos, de 25 anos de advocacia, eu tenho uma expertise para abordar esses temas e, infelizmente, Rafael, quem nos ouve, eu vejo isso muito dissociado, ou seja, cada um pega uma bandeira na mão e ninguém senta para conversar. E quando eu falei da fosfateira, né, é uma bandeira que há mais de 15 anos se discute e, independente eu não ser uma pessoa de centro-esquerda, eu sempre tive uma conversa muito produtiva com todos os partidos políticos, porque é uma questão que interessa a região, né? Então, eu acho que isso é fundamental, o diálogo, o debate, numa sociedade que nós estamos muito fracionados entre um lado e o outro. Bom, a gente segue conversando aqui com o Eduardo Bastos, candidato a deputado estadual pelo PTB. Um bom dia aqui, um abraço para o André, que está chegando aqui na live, para o Rodrigo, para o Joelmo, para o Feltrin e muitas outras pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eduardo, além dessa questão ambiental, que, né, fica bem claro aí que é importante essa defesa sobre esse olhar que você está dando aí também, que é muito importante, que outras pautas você tem levado aí para o eleitor nesse período de campanha eleitoral? Tão curto para quem é menos conhecido, para quem está disputando aí pela primeira É vez, verdade. como é que tem sido isso? Primeiro, eu gostaria de deixar claro que eu abri mão do fundo eleitoral, tá? Ainda que fosse uma prerrogativa, eu entendo que 6 bilhões de reais poderiam ser aplicados em outras áreas. Isso não é demagogia, é o que eu acho, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante. Não faço crítica a quem obteve o recurso, estou falando que eu abri mão, né? Eu acho que pautas importantes, e pautas da região, como eu lhe falei, Rafael, são áreas que eu trabalho, a questão da regularização fundiária, seja ela rural, seja ela urbana, né? Um outro tema, os criciumenses ali têm casa no Rincão. Quem não tem problema com terreno de marinha? Então, são pautas que às vezes passam longe das observações do nosso legislativo e são pautas que atendem e afetam o nosso cotidiano. Por exemplo, né, o déficit hoje nacional com relação a cartórios, né, e problemas fundiários, nós temos aí 100 milhões de habitantes no país, dos 225 nós temos 250, com problema cartorial. Isso enseja uma série de problemas. A pessoa não consegue fazer o financiamento porque a casa dela, o imóvel está irregular. Então, são projetos que existem recursos federais e estaduais e, às vezes, por um desconhecimento da gestão local, por não ter uma equipe de capacitação, de captação de recurso, né? Essa relação do legislativo com esses municípios, por questões políticas, elas não avançam. E aí, quem é, no final da escala, sacrificado é aquele agricultor, é aquela pessoa que mora numa habitação subnormal, né? Vamos colocar no Rio de Janeiro favela, mas aqui tem outro nome, né? São pessoas que ficam à margem do poder público e, às vezes, uma ausência de uma política pública voltada especificamente para esse tema, regularização fundiária, é uma pauta que está no meu radar. Eu tenho um carinho muito grande, como eu falei, Rafael, pela agricultura, porque já fui secretário municipal, né? Em um município que não tem uma tradição agrícola, que é São José, aqui, do lado de Florianópolis. Né? E para você ter uma ideia, em 2 anos nós levantamos toda a cadeia de feira do município e conseguimos implantar o chamado SIM, Selo de Inspeção Municipal, que permitia que esses agricultores, ainda que pequena, né, 3 mil pessoas que viviam na agricultura em São José, agricultura pecuária, né, pudessem vender os seus produtos dentro do município sem ser sancionados pela vigilância sanitária. Então, são temas que, para mim, eles têm uma abordagem muito razoável. E outros 2 temas que eu acho importantes, aí eu falo para a região toda, é o turismo associado a uma política de desporto. O sul do estado tem uma característica muito forte, que é a aplicação de recurso em atividade esportiva. Tubarão é referência em karatê, meu filho pratica karatê, né? E você também tem recurso, tem pessoas que necessitam, mas não tem, às vezes, como esses valores chegarem nas principais, ou então nos professores, né, de educação física, ou instrutores. Ou seja, você deixa de criar um capital profissional, um capital de atleta, que poderia, de alguma maneira, também estar afastando essas crianças, né, jovens, de uma atividade não tão do crime que eu quero colocar, né? Então, são temas que eu procuro abordar, porque percebo
em especial na região sul, essa possibilidade de turismo com a questão do esporte. Não é esporte só de luta, tem o esporte de aventura, o cicloturismo, para quem pratica ciclismo, que eu não pratico, pratico outro esporte, mas você não tem áreas de apoio para esse ciclismo. Então, assim, são pequenas iniciativas que podem gerar um impacto muito razoável a curto prazo na nossa região. O esporte, além de tudo, como o turismo, também é educação. Não adianta as pessoas entenderem que tem toda essa importância de movimentar até e cadeias econômicas, né? Porque eventos esportivos também atraem visitantes. Enfim, aqui em Criciúma hoje, infelizmente, tem aí um polo de condições de realizar competições de tênis internacionais. Então, realmente é uma pauta muito importante. E do eleitor também, Eduardo, o que você ouve? Claro que você leva assuntos, mas também ouve, né, demandas do eleitor. Eu tenho conversado, eu rodei 50 municípios, eu criei um cenário, né, aonde meu recurso poderia me levar, esse é um ponto, né, é logística, e eu acho que a gente tem que também ter essa dimensão. E muito do que eu escutei das pessoas, do público que eu converso, é muito agricultor. Então, por exemplo, hoje o agricultor, às vezes, não sabe que a legislação ambiental o protege em alguns pontos. Vou dar um exemplo muito claro. Né? A gente tem uma discussão de preservação de 30 metros de curso d'água. É necessário? É. Mas para o pequeno proprietário, eles não sabem, às vezes, que você consegue regularizar com 5 metros. Ou seja, você consegue permitir aquele proprietário estar no local, ter o recurso dele e não ter, de alguma maneira, a sua propriedade inviabilizada por uma multa ou uma infração ambiental. Falta a essas pessoas, no meu caso, né, neste caso, uma orientação. Isso é um ponto. Né? Eu acompanho algumas lives suas falando sobre saúde. Nós temos um déficit muito razoável em cirurgias. Isso ficou mais acentuado depois desse processo de pandemia. Né? Quantos hospitais, vou dar um exemplo, Santo Amaro da Imperatriz, Anitápolis, hospitais de pequeno porte, poderiam estar recebendo recursos públicos um pouco mais para fazer cirurgias eletivas de pequena complexidade, diminuindo, por exemplo, as filas. Não vou dizer zerar, porque nunca vai zerar, mas diminuindo essas filas, né, de pacientes. E, de maneira muito clara, sabe, o Rafael, essa pandemia nos trouxe, pelo menos a minha percepção, um distanciamento muito grande do nosso legislativo das pessoas. Quantas pessoas perderam emprego em Santa Catarina nos 3 primeiros meses? 450 mil. Aqui em Florianópolis, 45 mil pessoas. O que o Estado, lato sensu, fez para isso? Aqui não discuto só política, né? Mas eu não sei se as pessoas sabem, foram gastos 145 milhões de reais em 2021 com publicidade. É importante você mexer a máquina? Mas 145 milhões, o que esse valor poderia ter sido alocado aonde? Para favorecer essas pessoas. Então, são certos debates que eu acho que a gente tem que ter a coragem também de fazê-lo, ainda que não traga voto. Mas o simples fato de você levantar isso, né, faz com que as pessoas pensem. Eu até brinco aqui, eu fiz uma vez aqui no meu Instagram, falei, ó, tem o divulgacontas.tse, fiscalize seu candidato. Eu apanhei de todo mundo. Eduardo, como você faz isso? Eu falei, pô, senhor, isso é transparência, né? O eleitor tem que buscar a informação do seu eleitor. O eleitor tem que buscar informações do pregresso do seu candidato. O que ele fez, quais são as pautas, se são pautas de convergência, se são execuíveis. Então, conversando com o eleitor, eu levo essas informações. E falando da educação, Rafael, ainda que não seja uma pauta muito direta minha, porque me falta também conhecimento, mas eu sou muito sincero, eu conheci o Instituto Mix, que é de Araranguá, né? E também tem várias franquias no estado. Eu fiquei impressionado, não só com a estrutura, e não estou falando propaganda não, tá? Eu estou só fazendo uma análise, né? Cursos voltados para a questão de área técnica, e aí você tem crianças, adolescentes, jovens, adultos, numa mesma sala de aula. E por que eu estou colocando isso? Porque nessas minhas caminhadas, nessas viagens, o que eu percebi dos empresários, existe trabalho, existe emprego e falta mão de obra. Em todos os níveis. Blumenau hoje, se você chegar com um caminhão com 8 mil pessoas para TI, você tem emprego. Se você hoje for para Lauro Miller, se você for para Orleans, São Lugero, todas aquelas empresas ali, a margem da SC370, estão com vagas. E você não tem o quê? As pessoas. Aonde estão essas pessoas que não se consegue conversar com quem está precisando? Então, eu estou querendo colocar isso porque é um estado hoje que, em relação aos demais estados do Brasil, você não tem tanto nível de desemprego, porque você tem uma oferta de trabalho talvez maior do que a demanda.
E se a gente analisar andando, quantos nortistas e nordestinos estão vindo morar no estado justamente porque é um estado que abraça e porque tem uma mão de obra disponível, né, emprego disponível, e as pessoas querem isso. Mas às vezes falta dos poderes executivo e legislativo uma orientação. Eu acho que esse também é um fator principal do legislativo. Orientar, não é só elaborar lei, é fiscalizar as que existem, né? Já são muitas, e orientar as pessoas, aquelas que desejam, obviamente, né? Como fazer, de que maneira fazer e escutar. Acho que o grande papel do legislador é escutar e transformar as demandas, quando possível, em projetos, né? Certamente. Bom, Eduardo, certamente a gente teria muitos outros assuntos para conversar, inclusive para falar aqui, ó, o João está dizendo que o Eduardo foi um grande camisa 9 no futebol também, ó. Tem outras histórias aqui também para contar. Mas, Eduardo, eu quero te agradecer muito aqui a tua participação, esse bate-papo aqui com o nosso ouvinte e espectador aqui da Rádio Cidade em Dia, pelo nosso perfil aqui do Instagram. Te desejar aí sucesso na tua caminhada, né, nessa última semana aí de campanha eleitoral. E quem sabe a gente volta a conversar aí numa próxima oportunidade, viu? Grande abraço. Eu Deixa teu agradeço número, né? Obviamente. e agradeço aqueles que ainda não têm um candidato a deputado estadual. Por favor, sigam aqui meu perfil, né, analisem. E o meu número é o 14222. 14222. Eduardo Bastos, Coragem e Justiça em Prol da Vida. Muito obrigado. Obrigado a Legal. quem nos ouve Quem e não obrigado pelo convite. acompanhou a live, quem não acompanhou a live inteira, ela vai ficar disponível aqui no nosso perfil do Instagram e daqui a pouco também vai para o nosso canal do YouTube, viu? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.